Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo até você esta mensagem tão maravilhosa das Escrituras para mantermos a nossa vida alinhada com a vontade de Deus, alinhada com as Escrituras, buscando viver em santidade, em pureza na presença do nosso Deus. Estamos começando uma série de programas sobre os fundamentos da nossa fé. Em que se baseia a fé cristã? E no programa de hoje conversaremos sobre o credo apostólico. Isso mesmo, lembra aquele credo apostólico que você aprendeu, que você decorou e nunca mais falou? Pois é, vamos estudar sobre os fundamentos da nossa fé, resumidos ali no credo apostólico. Então, deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A maioria dos cristãos ou dos evangélicos aqui no Brasil, a maioria veio do catolicismo romano e ali na Igreja Católica você aprendeu a rezar, a repetir orações prontas. Então tem uma oração feita a Maria que não é oração, era a saudação do anjo, mas depois vem uma oração que não é bíblica. Mas o credo apostólico é uma confissão de fé. O credo apostólico, ele é cristão, ele está dentro dos fundamentos de todo o cristianismo. Foi escrito para uma maneira maravilhosa. Cada cristão saber as bases, os fundamentos da nossa fé. É isso mesmo. Será que Deus queria que a gente tivesse uma confissão de fé? Eu tenho viajado muito em vários países, em vários continentes, e eu acho muito lindo ali na África, principalmente as nações de fala francesa. Os franceses são muito burocráticos, são muito cheios de, vamos dizer assim, de ética, de uma maneira muito burocrática de se comunicarem. E em todas as nações de língua francesa, na África em que eu estive, o pastor traz a confissão de fé da sua igreja. Então ele traz ali para mim um documento mostrando o que é a sua igreja, em que se baseia a fé na sua igreja, porque são cristãos. Eu acho isso tão lindo e tão importante. Porque hoje, muitos cristãos não sabem os princípios da sua fé. Muitos cristãos não sabem, não se aprofundam para saber, dentro do propósito de Deus nas Escrituras, como começa a vida cristã, como ela se desenvolve e como é concretizada toda a nossa esperança. A confissão de fé, ela vai trazer isto. A confissão de fé, ela está aqui nas Escrituras de uma maneira muito linda, a palavra nos recomendando a conservar firme a nossa confissão de fé. Confissão é com os lábios, é confessando, é falando, é pronunciando. Há poder nas nossas palavras e nós precisamos conhecer a palavra de Deus, falar a palavra de Deus e confessar a nossa fé. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Nós lemos assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bem, a carta aos Hebreus foi escrita e está aqui registrada como vinda da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo, trazida pelo Espírito Santo para nós, e foi escrita, como diz o título, foi escrita aos Hebreus, à nação de Israel, ao povo judeu. E ela trata de uma forma tão linda como que Deus está trazendo em Cristo toda a revelação de todos os rituais, de todos os simbolismos do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, em Jesus, tudo toma forma, tudo fica assim de um modo tão lindo para compreendermos que aqueles sacrifícios de ovelha, de novilho, de cabra, ou até mesmo de pombos, representava o sacrifício de Jesus na cruz para nos dar a nossa salvação. E aqui a palavra de Deus está dizendo que, tendo em Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nós precisamos saber quem é Jesus. Precisamos saber o que Jesus fez por nós. Precisamos saber como interpretar as Escrituras diante do Novo Testamento, diante da obra da cruz no Calvário. E tudo isso precisa estar bem claro para cada cristão. Não tem jeito de você ser um cristão, não tem jeito de você buscar a Deus e crescer na vida espiritual sem conhecer a Escritura, sem saber a razão da nossa fé. Por que você é um cristão? Quando foi que você se tornou um cristão? O que é ser um cristão? Bem, a palavra está dizendo que nós temos de conservar firmes a confissão da nossa fé, aquilo que nós cremos. Por que eu sou cristã? O cristão significa parecido com Cristo, significa ungido por Deus. Como assim? Somos parecidos com Cristo? Somos ungidos pelo Espírito Santo? Desde quando? Como é isso? Bem, a vida cristã começou quando eu e você tivemos o entendimento de que somos pecadores, de que o pecado precisa ser punido, o pecado precisa ser confessado e abandonado diante de Deus. No céu não entra pecado. Para sermos filhos de Deus, nós temos de tratar com a questão do pecado. E o pecado só vai encontrar a solução através do perdão. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus foi condenado no nosso lugar. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, mas Jesus absorveu e cumpriu a minha condenação, a sua condenação, dando a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Então, ser um cristão é crer em Jesus como Salvador. É crer em Jesus como aquele que levou sobre si as nossas culpas, as nossas falhas. E não somente isso, ao nos perdoar, ao limpar o nosso coração, Jesus nos selou com o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós, para nos ensinar, para ser o nosso mestre, o nosso ensinador. E o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a falar, a confessar a nossa fé, seja nos momentos de perseguição, seja nos momentos de dificuldade, o Espírito Santo ali está conosco. E nós sabemos que o cristão é aquele que não se envergonha de Cristo, mas ele o confessa diante dos homens, ele o confessa na sua geração, ele confessa: eu creio em Cristo, eu pertenço a Cristo, Cristo me remiu, o Espírito Santo habita em mim e as promessas de Deus são para a minha vida,
para sempre, e eu habitarei com o Senhor todos os dias da minha vida. O Espírito Santo, ele nos capacita e nos ensina. E a confissão da nossa fé, que deve estar firme diante de nós, nós confessamos a esperança que nós temos e vamos praticar a nossa fé. Fé não é apenas para eu dizer eu creio, mas é para dizer eu creio e confio. Eu creio e me entrego ao Senhor. Eu creio é esperança, mas eu confio é a prática da fé. Olha também o que a palavra nos diz na carta aos Hebreus, capítulo 10, de 23 a 25. A confissão da esperança e a prática da fé. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ah, como é maravilhoso! Como é maravilhoso a gente saber que a palavra de Deus, ela nos dá essa firmeza para a nossa esperança. Guardemos firme a confissão da esperança. O que a gente espera é o que a gente crê. Nós temos o reino de Deus já, mas não agora. Ou seja, nós já estamos no reino de Deus. Nós já temos o nosso rei. Nós já somos súditos deste reino. Mas este reino eterno e maravilhoso se concretizará fisicamente. Jesus virá reinar aqui fisicamente. O reino de Deus estará de uma maneira gloriosa, palpável, real, visível, muito em breve, quando Jesus vier. Por enquanto, é a nossa esperança. Por enquanto, nós proclamamos que em breve Jesus voltará. Por enquanto, nós proclamamos que haverá um novo céu e uma nova terra. Por enquanto, nós proclamamos que a igreja do Senhor será arrebatada nos ares, indo ao encontro do Senhor nas nuvens para as bodas do Cordeiro. Por enquanto, é a nossa esperança. Mas a nossa esperança, de acordo com as Escrituras no Antigo Testamento, cada profecia, cada palavra de Deus ia se cumprindo com o passar do tempo e das gerações. E aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Então, nós temos de guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é Deus. Deus. Eu tenho certeza que se você já é um cristão, você tem muitas experiências para contar, de respostas de oração, de como Deus trouxe para você respostas tão reais, tão maravilhosas, quando você creu, você esperou no Senhor. Mas a nossa confissão de fé não é apenas para falarmos, não é apenas para mostrarmos ao mundo quem nós somos e quem é o Senhor, mas é para nós mostrarmos isso através da prática da fé. Através da nossa vida, pois o texto diz, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso mesmo, a nossa fé nos leva a praticar o amor, a amar dentro de casa, o marido, a esposa, os filhos, a descendência, e não somente dentro do lar, mas uns aos outros. A gente viver o amor, fazer as coisas corretas, viver para o bem, semear o bem, viver o amor. Isso é tão importante, nos estimularmos ao amor e às boas obras. Há muitos cristãos que acham que o crente não precisa fazer boas obras. Os espíritas fazem boas obras para serem salvos, para melhorarem,
E o crente não precisa disso, porque Jesus já morreu na cruz por nós, já pagou pela nossa salvação. Bem, não é assim. Nós fomos salvos para as boas obras. Nós não vamos fazer boas obras para sermos salvos, absolutamente. Mas nós fomos salvos para fazer o bem. Nós fomos salvos para as boas obras. Você tem feito isso? Você tem amado? Você tem servido as pessoas? Você tem vivido a fé cristã? E um dos pontos aqui que a carta aos Hebreus nos fala é: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tem gente que fala, não precisa ir à igreja não, eu posso ler a Bíblia em casa, eu posso ler em casa, ainda mais agora que temos cultos online, temos pregações online. A palavra de Deus está nos dizendo, não deixe de congregar. Nós precisamos celebrar juntos o nome do Senhor. Nós nos estimulamos ao amor e às boas obras quando estamos juntos. Como é maravilhoso ir à igreja, cantar, testemunhar, ouvir a palavra. A palavra de Deus está nos dizendo que eu e você não podemos deixar de congregar. Congregar. Nem que seja uma vez na semana, você precisa separar este tempo para ir pessoalmente, presencialmente, estar ali no culto para, junto com os irmãos, celebrar o nome do Senhor. Para a grande celebração na casa do Senhor. Confissão de fé firme e a prática das boas obras. E nós vamos ver que um dos motivos que o escritor aos Hebreus nos diz é para que possamos nos admoestar, tanto mais quando vemos que o dia se aproxima. O dia da volta de Jesus. O dia em que estaremos com o Senhor para sempre. O dia em que é a apoteose da nossa fé. É a nossa esperança se concretizando. Confissão de fé. Confissão de fé. E nós vamos ver que a vida eterna e a firmeza na verdade são coisas que devem ser confessadas, cridas, confessadas e vistas na prática na nossa vida. Na primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, versículos 22 a 26, nós lemos o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Bem, nós sabemos que precisamos ter a certeza da nossa fé, precisamos viver a verdade no dia a dia, conhecendo as Escrituras e colocando em prática o que as Escrituras nos ensinam, para ter firmeza na nossa fé. Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado estudar a palavra de Deus? Você tem buscado memorizar, decorar trechos, versículos chaves das Escrituras, não apenas como promessas para nós, mas também advertências e ensino sobre a verdade, sobre Deus. É tão importante isso, porque o mundo, o inimigo, ele vai atacar os cristãos com a mentira. A arma de Satanás é o engano, é a mentira. Foi assim desde o começo, desde o Éden. Ele disse para Eva
disse: não, Deus disse que se você comer dessa árvore, que você vai morrer. Vai nada, vocês vão ficar iguaizinhos a Deus. Vocês serão semelhantes ao Altíssimo, ficarão como Deus. Experimenta, olha bem para essa árvore, olha bem para esse fruto. Deus não falou a verdade com vocês. E é isso, e é assim que o inimigo tenta. Ele é um mentiroso, é o que diz a Escritura. E ele nega que Jesus é o Cristo. Ele nega que a salvação é através de Cristo. Então as pessoas estão aí atrás de tantas mentiras, de tantas religiões que não trazem solução, que não trazem resposta, que não trazem o perdão dos pecados, que não trazem Deus e a vida eterna. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. E todo que nega o Filho não tem o Pai, mas o que confessa o Filho. Na nossa confissão de fé, nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Confessamos que Jesus é o nosso Salvador. O Filho de Deus que se fez homem, habitou entre nós e foi à cruz do Calvário em nosso lugar. Mas não somente isso. Ao terceiro dia, depois de ter sido sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos. E de uma forma maravilhosa, durante 40 dias, ele apareceu a várias pessoas, inclusive aos seus 12 apóstolos, aos 11, não é? Apóstolos, e confirmando que ele havia ressuscitado. Ascendeu aos céus, assentou-se à direita do Pai, onde está intercedendo por mim e por você. Está diante do Pai e Ele enviou para nós o seu Espírito Santo para estar conosco, para nos ensinar e nos fazer lembrar todas as coisas que Ele ensinou. A confissão de fé é exatamente para trazer isso. Nós vamos ver passo a passo no credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e toda aquela confissão de fé, trazendo o que nós cremos, como nós cremos e por que nós cremos em cada detalhe ali. A nossa confissão é que traz para nós a vida eterna. Aquele que confessa que Jesus é o Cristo, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias prometido. Quem confessa tem a vida eterna. É o que Jesus disse. Aquele que me confessar diante dos homens, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Não entra em condenação. Tornar-se um cristão é exatamente confessar: eu creio, eu fui salvo, eu fui remido, eu fui lavado no sangue do Cordeiro, eu fui perdoado por Deus e agora eu tenho a palavra de Deus para me ensinar. Agora eu tenho a palavra de Deus para praticar a fé, para viver fazendo a vontade de Deus em sua presença. Você já é um cristão? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você sabe se o seu nome está escrito lá no livro da vida? Vamos orar? Coloque agora no seu coração este desejo de ser salvo e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti. Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me. Ó Senhor, purifica-me de todo pecado. Dá-me um coração puro e cheio da Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu todos os dias da minha vida. Sou Teu
para sempre. Sou teu, Senhor, e confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. É confessar, é orar, é crer, é se entregar e saber que o seu nome foi escrito no livro da vida. Agora, viver como um cristão, aprendendo a palavra de Deus, confessando cada dia a vontade dEle, a palavra dEle e que você é um cristão. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos com você, compartilhando a palavra de Deus. Até lá!